Glória a Deus. Mateus 11, 28, 29 e 30. Confirmando, o testemunho da Lucy. Confia no Senhor, entrega para Ele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são difíceis? Não, são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é muito pesada? Não, é leve. É isso que a irmã testemunhou. Ela entregou na mão do Senhor e tudo foi resolvido. A carga é leve. E muitas vezes nós colocamos uma carga muito pesada nas nossas costas, no mundo, deixando as coisas de Deus do lado e procurando as coisas do mundo. Sendo que é só entregar os nossos problemas, as nossas falhas na mão de Deus e as portas vão se abrindo. Lutas nós vamos ter, porque a própria palavra diz, no mundo havereis aflições, passarei por aflições. Eu mesmo levantou uma temporal na minha vida agora aí, esses últimos 3 meses, e vem sim, eu não sou de demonstrar muito, mas vem preocupação financeira, saúde, umas coisas. Só que nem o pastor sempre fala aqui, se a gente dá importância, aí que eu procurei a hora que vinha alguma importância, não, Senhor, fiz um propósito de 30 dias, 7 voltas em volta da piscina lá com o cajado, tudo. Irmãos, um dia deixa passar tudo, eu vou testemunhar. Mas as portas foram se abrindo. Uma preocupação, daqui a pouco, foi caindo do céu assim, tudo. Lógico, a gente fica tenso, eu vou pelo jeito, ainda tem um prazo ainda. Mas talvez eu vou ter que passar por uma cirurgia, mas não estou preocupado com a cirurgia, porque as outras coisas até que estavam me preocupando mais, Deus já abriu as portas e resolveu. Então entrega, irmãos, seja lá qual for o teu problema, entrega na mão do Senhor, que nem o testemunho dela até, caseou com a palavra que Deus me deu hoje aqui, entrega os teus problemas na mão do Senhor, e você vai ver que tudo se resolve no tempo dele e do jeito dele. No nosso tempo e do nosso jeito, dificilmente dá certo. Entrega. Senhor, eis-me aqui, resolve para mim, me ajuda, conforme a tua vontade, e você vai ver que tudo vai se encaixando no tempo dele. Amém, irmãos? Espírito Santo, fala agora, Espírito Santo, através da vida do nosso pastor. Usa ele como uma ferramenta tua nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Vamos ficar em pé para nós orarmos mais uma vez? Nós estamos aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, nós temos que entender que nós precisamos aprender algum segredinho, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que mais o diabo quer é nos afastar de Deus. Esse foi o propósito dele desde o começo. Então, ele tem as ferramentas dele. Ele tem o modo dele, ele tem o que ele faz que dá direito legal dele nos afastar de Deus, Porque existem leis espirituais. Se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso agradar a Deus. Se eu quiser me aproximar de você, eu tenho que me agradar de você. Se você quiser se aproximar de mim, você tem que se agradar. Se nós desprezamos,
Então nós temos que aprender que nós podemos estar vivendo desagradando a Deus, desprezando a Deus. E o diabo quer isso. Por outro lado, né, o diabo quer que nós possamos dar valor em qualquer coisa, porque se nós estivermos afastados de Deus, ele é ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele pula a janela, se tiver uma brechinha, ele regaça o resto, ele entra lá dentro. Não tem limite para ele fazer estrago. Mas Deus não é ladrão. Deus é justo, Deus é honesto, Deus é santo, Deus, ele cumpre a sua lei, né? Ele cumpre as suas regras, seus princípios. Para Deus entrar na nossa vida, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Buscai-me, eis e me achareis. Quer dizer, é nós que damos o passo, é nós que temos que pedir. Por quê? Por causa da legalidade. Diga assim comigo: Deus me fez a sua imagem e a sua semelhança, e depois me deu a autoridade para governar a terra, para ser dono do meu nariz. Então, quando Deus te deu o livre-arbítrio, Ele te deu agora. Depois que Deus fez isso, só pode entrar na tua vida quem você permite. Amém, querido? Glória a Deus. Até uma amizade, até uma pessoa, até um propósito, até um sonho, até uma visão, né? Você tem que permitir. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu estou permitindo que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história. Jesus, o Senhor me ama ao ponto de dar a vida por mim. O Senhor quer entrar na minha vida. E eu estou aqui para te dar direito legal. Satanás, eu lhe digo, pega o que é seu, solta o que é meu. Saia da minha vida. Saia do meu coração, saia da minha mente, saia da minha alma e não volte mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus, eu orei com a tua igreja e eu quero, Papai Celestial, te pedir, Deus, que o teu Espírito, Pai, repouse sobre nós. Alamate koldere koto shemai nikondarai nito chemi nese de kandala turoko bodobo she kandalabas e anui tentai me tokodou shedei. O teu Espírito, Pai, repouse sobre nós. Que os anjos do inferno, Pai, saia, Deus querido, de cada membro do ministério, principalmente naqueles que estão desinteressados, naqueles que estão, Senhor da glória, fraco, abatido. Em nome de Jesus, Pai, os seus anjos se aproximem, para que o Senhor faça uma obra bonita, Pai, na tua casa, sobre aqueles que tu ama, Pai. Pai, nós estamos intercedendo, Deus, principalmente pelos fracos, pelos abatidos, por aqueles, Deus querido, que estão afastados de Ti, Deus, por causa de muitas armadilhas do diabo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Para Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar aqui. Eu sempre ensino que o diabo, ele tem direito legal, né? Mas ele não tem direito moral. Então diga comigo, ele não tem direito moral, mas tem direito legal. E por que o diabo tem direito legal sobre as pessoas? Por quê? Porque nós damos lugar para ele. Então a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Então, quando você está querendo ouvir a voz do Espírito Santo para ser dirigido pelo Espírito,
Porque nós estamos pregando sobre você ser dirigido pelo Espírito, sobre você ouvir a voz de Deus, sobre você estar discernindo quando Deus está falando com você. É isso que nós estamos falando. E para você saber se quem está falando com você, você tem que conhecer a voz do diabo. Então, tem muitas coisas que dá para nós conhecer a voz do diabo, coisas diferentes. Vamos dar um exemplo. Uma maneira de você ouvir a voz do diabo: o diabo vai contra os princípios de Deus. Você lê a Bíblia e você aprende através das histórias da Bíblia, através dos ensinos de Jesus, através dos testemunhos, né, da história. Você pega uma pessoa igual a Abraão, você vai ver a história dele, você vai ver a circunstância que ele passou, e você tem que garimpar ali princípios de Deus que regeu a vida de Abraão. Aí você vai na vida de Jacó, a mesma coisa. Então todos esses homens, Abraão, Jacó, Isaac, José, depois veio Moisés, depois veio Josué, aí vem a história, né, dos reis, né, com o rei Davi, Saul. Então nas histórias desses homens, você lendo ali, você vê o testemunho de pessoas ao qual Deus foi imprimindo o caráter dele, imprimindo os princípios de Deus. E através dos maus exemplos desses homens e a correção de Deus, nós aprendemos grandes, né, ensinamentos sobre quem Deus é. Então eu aprendo quem Deus é, eu aprendo quem o diabo é, na questão de princípios. Então aí você começa a saber quem está falando com você, se é o diabo ou se é Deus, através do conhecimento da palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você medita na palavra. Então Deus diz que para Josué ter sucesso, e para qualquer um que vai entrar numa empreitada ter sucesso, era para ele não cansar de ler, meditar, né? Ser forte, corajoso, mas ler e meditar, andando, falando da lei, da palavra. Para você, naquela época não tinha todas essas histórias, mas tinha a Torá, tinha a história do povo que saiu do Egito, história de Moisés, aquela coisa, tudo eles tinham que decorar. Então eles, lendo, meditando na palavra, Josué ia ter sucesso, tudo que fizesse. Ele ia ser, aonde ele fosse, Deus ia dar como propriedade para ele, e ele seria vencedor em todas as batalhas, mas ele tinha que ficar meditando, lendo na palavra de dia e de noite. Esse era o segredo do sucesso. Então, através desses exemplos, nós começamos a compreender que nós precisamos estar ocupado com a coisa certa. E o diabo, ele vai fazer você ficar ocupado com a coisa errada. Se você estiver ocupado com uma coisa errada, então Deus não vai poder falar com você, mas o diabo vai falar com você e vai dirigir tua vida. E se nós não tivermos ocupado com a palavra, com os propósitos, com o trabalho, com a vontade de Deus, né? Nós vamos estar à disposição do diabo. E a primeira coisa que o diabo quer é te tirar dos sonhos, do propósito de Deus, para você não ser salvo. E se ele vê que ele não tira você da obra de Deus, ele vai fazer com que você pegue um caminho errado de pensamento. E uma das coisas que nós temos que fazer para poder sempre estar nos corrigindo, para não estar certo, mas com o coração errado, é aprender a lei do amor. Então, por que a Bíblia diz que nós temos que amar? Porque o amor, ele cobre multidões de pecados. Quer dizer, o amor, ele vai fazer com que os seus erros
não persistam e ficam te levando para o caminho errado. Então, uma coisa que você precisa entender: a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos ter amor. E o amor, ele é querer o bem da outra pessoa. Bom, o diabo, ele já vai usar outra estratégia. Querido, para você se defender dos dardos malignos do inimigo, você precisa estar com o escudo para apagar, o escudo da fé. Mas a fé é em Deus, em Jesus. E você precisa estar com o escudo da fé. Para atacar é a palavra. E aonde você ataca? Quando você está meditando na palavra, você está atacando toda e qualquer invasão de pensamento. Antes dela chegar, você está eliminando. Então, para fazer uma revisãozinha bem rápida, para você entender o que o pastor está falando aqui. Quando alguém chega perto de você, Deus falou para mim que você está passando isso. Sabe o que a pessoa está tendo? Diga comigo, uma impressão. Ele está tendo uma impressão. Só que ele tem uma impressão, ele percebe que aquilo é de Deus, ele já fez uns testes, toda hora dá certo, é de Deus. E o profeta, às vezes, ele tem uma impressão. Às vezes vem um pensamento. Vem um pensamento. Um dia eu estava vendo um cara, um profeta muito usado por Deus, né? E eu cheguei nele e falei assim: explica para mim como é que Deus fala com você, é com voz ou é com alguma coisa assim, né? Que eu tinha feito uns cursos que parece uma letra voando, alguma coisa. Tudo isso Deus fala, mas ele falou assim, não. Ele falou assim, vem um pensamento do nome na minha cabeça, na hora que eu estou orando para a pessoa. Eu penso assim, por que esse nome veio na minha cabeça? Então eu falo o nome. E geralmente é o nome da pessoa que ele está com problema, ou do filho, ou do que está orando, né? Aí a pessoa fica toda, uau, né? O Deus revela até o nome. Deus revela, que ele revela o nome, o CPF, tudo. Você fala, como é que acontece? Vem o pensamento. O cara está ali envolvido na obra de Deus, ele orou, ele jejuou, ele ficou coisa ali, né? Vem aquele número, aquele pensamento, aí pensando assim, eu descobri que Deus fala com todo mundo. O problema é que quando ele está falando conosco, nós não conseguimos discernir que ele está falando. Deus está querendo dirigir a todo instante nossa vida. O problema é que nós não conseguimos discernir, porque tem muito barulho, tem muito pensamento na nossa cabeça que está ocupando, e daí aquele pensamento que Deus colocou, que o Espírito Santo colocou, fica perdido no meio de tudo. Então por que eu estou ensinando para você que para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar em comunhão com Deus? Tem várias coisas que nos separam de Deus. Então, o amor é uma grande arma, por quê? Porque o amor faz você perdoar. Nós sabemos que o perdão causa inúmeras doenças, falta de perdão. E o perdão liberta. Entende? O perdão. E o que faz mesmo você ser construído com Deus não é só perdoar, é amar quem você perdoou. Como é que você vai amar quem se perdoou? Eu aprendi assim, né, quando eu me converti, né? Tinha um japonês peruano, né, um tal de Augusto, e ele era meu discipulador, né, de ensino bíblico, e eu queria matar um cara, né? Eu ficava fantasiando na minha cabeça de matar o cara, sonhava em matar o cara, de dia e de noite, ficava vindo na minha cabeça, mata esse cara, né? Mas depois vinha na minha cabeça também, mas você vai ficar o resto da vida preso, né? E eu falava, mas eu não posso ficar preso por causa desse cara, né? Daí o Augusto ensinou, falou assim, você tem que amar teu inimigo. Mas tudo que
que os caras mandavam fazer, eu criava um porquê. Eu queria mais de Deus. Diga comigo, eu quero mais de Deus. Se você não querer mais de Deus, não vai funcionar, tá, querido? O segredo é querer mais de Deus. Eu queria mais de Deus, e por causa de eu querer mais de Deus, eu falava assim, então eu vou amar meu inimigo. Como é que faz, Augusto? Ele falou, tudo que você quer para você, pede dobrado para ele, né? Eu não podia nem mandar furar meu olho, né? Porque só tem um, né? Tem uma piadinha aí, né? Que o cara fala assim, né? Ó, tudo que você pedir para você, eu vou dar em dobro para o teu inimigo, né? Teu maior inimigo. Aí o cara falou, então fura um olho meu, porque daí vai furar os dois. Então eu não podia nem pedir isso. Então o que eu fiz, né? Eu comecei a ir na mata e comecei a orar. Orar para esse cara, né? E eu estava com muito problema financeiro, muita necessidade, depressão, né? Comecei a orar para esse cabra. Orar. E foi muitos meses, eu orando, aquele japonês peruano, né, me enchendo o saco, e eu orando, até que um dia no monte, né, Deus fez uma libertação de mim, eu consegui sentir amor, eu chorei de amor pelo cara, né? Foi um milagre, foi uma ação do Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo, que mudou a minha maneira de pensar. E daquele instante, né, eu comecei a torcer para aquele cabra se converter, ser salvo. E foi de coração, né? Então, fiquei a vida, ele morreu, né? Hoje ele morreu, mas morreu, não foi eu que matei não, né? Mas ele morreu. Mas, né, ele morreu, querido, e eu torcendo para que ele fosse salvo. Tudo porque eu queria mais de Deus. Então, quando a gente quer mais de Deus, nós temos que eliminar tudo que nos separa de Deus. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam essa noite, que eu acho que é até o ponto fundamental. Nós sempre vamos ter problema com pessoas. E sempre a pessoa que você vai ter problema são as mais importantes na nossa vida. É os nossos filhos, é os nossos pais, é o patrão, é o pastor, é o irmão mais querido. Nós sempre vamos ter problema. Todos nós aqui temos problema com pessoas. E se você quiser ser dirigido pelo Espírito Santo, você tem que aprender uma das coisas que eu mais ensino na igreja. Vamos ver se os irmãos falam bem alto. O que eu mais ensino na igreja? Não é eu que estou falando, é vocês, hein? O que eu mais ensino? Por quê? Agora eu quero entrar no ponto da Bíblia. Pode colocar, filha, para mim. Ó, para nós não dar importância, Jesus ele manda primeiro dar importância a algumas coisas, para que nós não dê importância a outras. Então vamos dar um exemplo. Você sempre vai ter problema com pessoa. Outra coisa, você sempre vai ter problema com dinheiro, ou falta de dinheiro, ou dinheiro sobrando. Sempre vai ter problema. E deixa eu te perguntar, qual que é o maior problema quando você tem com dinheiro? É quando está faltando dinheiro ou quando está em relação a Deus? Ou quando está faltando? Eu queria ouvir. Quando você tem mais dinheiro ou quando está faltando dinheiro que você tem problema em relacionamento com Deus? Vamos lá, gente. Depende da pessoa, né? Tem pessoa, quanto mais tem, mais ele é de Deus, né? Mas a maioria pensa que o dia que tiver dinheiro, não tiver mais problema com dinheiro, vai estar bem com Deus, vai estar nada. Entende? Ele vai ficar com o coração enganoso. Ele vai ficar até cauterizado. Então, não é dando dinheiro. Colocou, filho? Filipenses 4. Começa do 1. Então, uma coisa que você tem que saber, sempre você vai ter problema com dinheiro, mesmo que você fique rico. Porque quando você está rico, você tem um monte de dinheiro, mas o que você faz com o dinheiro? Você compra uma mansão, uma casa boa.
essa casa vai te dar problema e trabalho. Você abre uma empresa, você vai arrumar um bando de gente para trabalhar para você, que vai virar um problema na tua vida igual a sua família. Pegaram? Você vai comprar carro, você vai ver que o IPVA do carro é caro, que não é fácil mexer com coisa, tudo. Então, sua vida só piora. Então, você vai ter mais problema com gente ainda, se você tiver dinheiro, você vai ter mais problema com coisas desse mundo. Né? Depois que eu comecei a ter algumas coisas, como é que eu descobri que eu era pobre, era feliz e não sabia? Né? E o pior, querido, é que o rico, ele fica estressado de dia e de noite para não perder o que tem. Então, não se iluda. Se você resolver o teu problema financeiro, não vai acabar os teus problemas. O teu problema de relacionamento com Deus vai piorar. Não se iluda. Então é melhor você aprender a colocar Deus em primeiro lugar, e não importa a situação que você esteja. Olha bem, lá diz assim: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz, e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódiga, Sintique, peço, por favor, que vocês procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Olha a preocupação de Paulo aqui. Tinha um problema com duas irmãs. Aqui nós temos que pegar o contexto para nós aprender uma lição aqui. Paulo estava falando com o povo de Filipos. E esse povo tinha uma característica, né, que eu não vou falar não, senão vai ficar... né? Mas olha bem, tinha esse problema aí, as irmãs precisavam se viver bem uma com a outra, né? Como irmãs na fé. Então, não pode, diga comigo, olha para o teu irmão e fala assim: não pode ter problema, nem de coração, e nem de fato, com nenhum irmão na fé. Certo? Joia. Vamos lá. E a você, fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs. Elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Vamos lá. Tenham sempre, o que, gente? Unidos com o Senhor. Tenham sempre alegria, mas unidos com o Senhor. Tenham a alegria. Lembra que eu falei para você que o amor é uma arma poderosa para destruir a voz do diabo no teu coração. A alegria é outra arma poderosa para poder nós termos uma comunhão perfeita. Porque ali ele estava resolveu um problema. Então ele estava ensinando um segredo, alegria. Lembra que nós sempre falamos que o trombudo está frito. O trombudo, querido, ele não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque aquela tristeza é uma voz nele. Lembra que eu falei que Deus fala com você através de um pressentimento? Então a tristeza, ela é um pressentimento que, para ouvir a voz de Deus, se Deus for falar no pressentimento, é um barulho que faz com que você fique insensível à voz de Deus. Lembra do secador de cabelo? Então, a Rose pega ali o secador de cabelo lá no quarto, lá e querido, não está atrapalhando assistir televisão? Claro que está. Não escuta nada a televisão. Né? A gente fala assim, mas tudo bem, querida. Né? A televisão não passa nada que presta mesmo, então... Então é a mesma coisa. Se você estiver aborrecido, triste, trombudo, coisa, você vai estar com uma impressão mais forte do que a voz suave do Espírito Santo, se ele for falar com você com uma impressão.
Então você precisa estar alegre. A alegria é uma porta aberta para o Espírito Santo entrar na nossa vida. Vamos lá. Sejam amáveis com todos. Já falei do amor, né? Sejam amáveis. Não é para amar, é para ser amável. Sejam amáveis com todos. Então, se nós não tiver um coração, um comportamento amável com as pessoas, nós vamos estar impedidos de ouvir a voz de Deus. O Senhor virá logo. Então, lembra que eu falei que eu topei fazer porque eu queria mais de Deus? Agora eu faço isso por quê? Porque eu não quero perder a sensibilidade de Deus. Então, quando eu tenho um problema com a pessoa, hoje mesmo eu tive uma discussão com o Lu. O que foi a minha luta? Minha luta foi assim: Senhor, eu quero amar, eu quero estar com meu coração limpo, ainda mais que eu vou pregar de noite. Então eu preciso estar bem. Se eu tiver trombudo, se eu tiver magoado, ressentido, com falta de amor, se eu não estiver amando Ele, eu não vou ouvir o Espírito Santo, porque aquela impressão que está em mim, ela se torna um ponto de partida do diabo falar comigo, e ficar ministrando coisas no meu coração. Não podia falar daquele jeito comigo, onde é que já se viu pensar aquilo de mim, e não sei o quê, e aquilo vai vindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, e o diabo te afastou de Deus. É assim que o diabo afasta de Deus. Agora deixa eu te perguntar, eu vou deixar de ter problema com pessoas? Aonde tem pessoas, querido, tem problema. E se tiver um grupo de pessoas que não tem problema, se eu chegar lá, chegou o problema. Entenderam? Então não tem jeito. Ou nós pegamos, vestimos a carapuça e aprendemos, ou senão nós estamos ferrados. Entenderam isso ou não? Agora olha bem, para terminar, põe lá, filha, 6. Não dê importância a nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Aqui está falando o seguinte: não ficam preocupados, não fique ansioso, não fique com a tua mente ocupada, mas você precisa de paz no seu serviço. Em oração, peça a Deus. Peça a Deus. Você não quer resolver o problema com pessoas, com filho, com todo mundo? Peça a Deus. Tem problema financeiro? Peça a Deus. Vocês viram o que Deus fez com nós domingo aqui? O Senhor usou o irmão, deu uma revelação para nós ir aqui na frente e ficar 5 minutos na frente dele, querido, pedindo o que nós precisamos. E nós vamos fazer isso de novo hoje. Porque que adianta você sair daqui sem você falar para Deus: Deus, eu preciso de dinheiro. Deus, eu preciso ter paz com meu pai, com meu irmão, com meu patrão, com aquele cobrador desgraçado, com aquela coisa lá, né? Eu preciso de paz, eu preciso amar a Deus. Eu não tenho esse amor. Aí você vai falar: tudo por quê, Deus? O pastor só está ensinando sobre ter comunhão com o teu espírito, e com esses barulhos eu não vou poder ouvir. O irmão estava falando agora há pouco ali, né, para mim, para o Lu ali, a experiência que ele teve domingo aqui. Né, irmão? Que ele falou assim, que ele sentiu, e uma voz veio nele e falava assim: essa dor que você está sentindo não é nada perto do que Jesus sentiu. E aquela voz, ele falou, o que ele passou para mim não disse nada, mas eu falei para ele: irmão, o que Deus estava fazendo era fazer uma coisa que o diabo fez em todos nós. O diabo, desde pequeno, querido, ele colocou impresso em nós, não é impressão, ele colocou impresso em nós tristeza, desânimo, mágoa, ressentimento, desconfiança, ingratidão. Entende? Nós temos problema com pessoas por causa disso, porque desde criança ele colocou impressão. E o que Jesus quer fazer agora? Jesus quer que nós confessemos a nossa culpa e pedimos ajuda, e depois as experiências, eu falei, isso é uma experiência que Deus deu para você, e Ele vai te dar sempre, vai te dar impressão, toda essa experiência pessoal, que nós passamos, esses testemunhos, né? Quando a irmã,
Hoje estava testemunhando aqui, hoje já testemunhou dos irmãos, mas quantas vezes veio aqui testemunhou coisa financeira, testemunho bonito. Isso aí são apenas, querido, Deus também imprimindo dentro de nós, né, uma estrutura nova, para poder apagar, e nós temos que deixar a velha para trás e não dar mais importância para as coisas dessa vida. E ali diz assim, né, olha bem, em oração, o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. Outra coisa, querido, que faz você nunca ouvir a voz de Deus, é a ingratidão, falta de reconhecer. Então uma pessoa, ela pega a mágoa do pai e da mãe, porque ela não põe a gratidão na frente. Porque se ela ficar lembrando que o pai e a mãe ficou tirando o cocô fedido da bunda dela, né, limpando, passando talquinho, a mãe chegava a dar até um beijinho ainda, né? Ela nunca, se ela for grata, ela vai ser muito difícil não honrar a mãe e o pai. Mas ela fica olhando o defeito da mãe, o defeito do pai, e deixou, falta de gratidão, fez olhar os defeitos do pai e da mãe, e aquilo ficou uma impressão. A pessoa vem na igreja, né? Ela não vê o que a igreja fez por ela, o que o pastor fez por ela, o que os líderes fez por ela, ele não vê nada, não tem gratidão de nada, a pessoa não tem gratidão, e geralmente os que mais recebem são os mais ingratos, parece que é uma maldição, né? E outra, aquele que você mais ajuda, ele passa a te culpar de tudo que não dá certo na vida dele. Então, por isso que aqui fala, sejam agradecidos. Toda vez que você tiver um problema com uma pessoa, para meditar e fica olhando o lado bom dela, e o que ela já passou e fez de bom para você, e agradeça a Deus por aquilo. Ignore. É igual a Rosali falou, por que a Rose me ama, né? A Rose sempre fala para os outros, fala assim, eu procuro olhar primeiro as vantagens do Trovate. Eu fico olhando as vantagens, as qualidades, é isso mesmo, ela fala as qualidades. E depois eu fico pensando bastante na qualidade, eu não vejo mais os defeitos. E o que o diabo quer, querido, é que você veja o defeito e não lembre das qualidades. As pessoas, querido, que mais apostaram em nós, são a que o diabo coloca mais impressão, para poder, ele não deixar você ouvir a voz de Deus e sempre ouvir a voz do diabo. Por isso que nós temos que orar e se arrepender, Raquel. Orar e se arrepender, porque a nossa comunhão vai ser perfeita com Deus, quando Deus curar o nosso coração de dentro para fora. Por isso que a Bíblia sempre fala assim, eu vou tirar o espírito teu e te dar um novo espírito, vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Mas é pelo poder da palavra que nós vamos ser mudados. A unção, querido, de Deus e o poder de Deus, ele vem para te dar impressões, para imprimir experiências. Mas se você continuar ingrato, você vai abandonar o Espírito Santo e vai esquecer dos milagres que ele já fez na tua vida, de todas as experiências, porque essa é a tua natureza, é a minha natureza. E quando nós estamos pensando na palavra, nós começamos a confrontar nós mesmos e falar assim, eu sou um traste. Até que o Espírito Santo fala até demais comigo, porque eu não mereço nem isso que eu tenho ouvido. E daí eu vou começar a ser agradecido. Não é, filha? Se você ficar o dia inteiro agradecendo de não ter perdido o braço, Espírito Santo, eu não perdi o braço, eu não perdi o braço, eu não perdi o braço. E aí, né, querido, o que o diabo fez? Entrou na minha vida. Mas, como é que tire agora, pastor? Voltando a praticar o amor, a comunhão, gratidão, sempre feliz, alegre. Porque se você estiver triste com alguma coisa, é porque você está preocupado, está ocupado, está com barulho, não vai ouvir Deus falar. O Espírito Santo, ele vem falar com a gente, que ele põe uma impressão, às vezes é um pressentimento, às vezes é um sentimento tão suave. E o meu versículo preferido é... Bom, primeiro, antes de eu falar do meu versículo preferido, eu quero que vocês
Leiam de novo Mateus capítulo 5, 6. Capítulo 5 e 6. Você vai descobrir que Jesus, ele começa a ensinar algumas coisas ali. Não julgueis para não ser julgado. Bastante coisa, bastante princípio. Mas quando ele entra na solicitude da vida, ele começa a falar assim das coisas que nos preocupam. E amanhã eu vou ter o que comer ou não? Vou ter dinheiro para pagar minha conta? Como é que vai ser a minha vida, né? E Jesus começa a citar exemplos dos pássaros, dos lírios e tudo mais. E aí ele fala assim, que nós não pode acrescentar nem esqueci um fio de cabelo, né? Com a nossa muita preocupação. E ele disse o seguinte, não quer dizer que Jesus não quer que você planeje, né? Ele não quer que você fique dando importância. Mas ele falou assim, mas dê importância ao reino de Deus, ao reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas Deus vai acrescentar. Nós temos que orar, pedir para Deus, mas não dar importância. Mas se nós tivermos que dar importância, vamos dar importância àquilo que nos liberta, para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém, querido? Toda vez que eu quero ouvir o Espírito Santo, a primeira coisa que eu quero fazer, que eu faço, eu trago um problema à tona. Depois daquele problema, eu paro e fico quietinho. E procuro não pensar coisa que não seja a palavra. Por quê? Porque alguém vai querer falar do meu coração, no meu sentimento. A voz do diabo também vai vir. Mas eu não vou dar importância. Eu não vou valorizar aquilo. Vou tirar aquilo da minha mente. Mas se eu lembrar de algum versículo, alguma coisa que me responde, eu vou dar importância àquilo. E eu ficando ali meditando na palavra a respeito daquele assunto, de repente eu tenho um entendimento. Diga comigo, um entendimento. Na hora que você vem o entendimento, você pode falar, Deus falou comigo. Que aquele entendimento na palavra, a respeito daquele assunto, é a voz de Deus. Ele pode falar de diversas maneiras, pode falar através de profeta, pode falar através de sinais, através de milagre, através de um monte de gente, de coisa. Mas a maneira mais precisa de ouvir a Deus é desse jeito que eu estou falando para vocês. Vem um entendimento. Uma vez que eu tive muitas experiências, quase todo dia eu tenho, mas teve uma vez que uma coisa que me preocupava, que me separava da voz de Deus, estava ocupando muito meu coração, porque eu não conseguia emprego. A Rose tinha afastado da igreja, não queria me namorar. Então eu apaixonado, querendo casar, desempregado, e uma ex-mulher querendo me pôr na cadeia, então eu estava desesperado. Mas um dia eu orando, né? Porque por isso que tirar tempo para orar é bom, né? Orando. De repente eu estava assim, de repente eu comecei a falar para Deus assim. E eu vi que era uma oração meio sobrenatural, né? Senhor, se eu ir para a cadeia, não tem problema. Se eu ir para a sarjeta, não tem problema. Se eu fui falando para Deus, né? Porque possivelmente eu ia para a cadeia mesmo, se Deus não desse um jeito na minha situação. E de repente, eu falei assim para Deus, mas tem um problema, Deus. Agora eu sou conhecido como teu servo. E daí, eu sou teu. Então, quando eu vou para a sarjeta, é o Senhor que está indo para a sarjeta. Se eu for para a cadeia, é o Senhor que está indo para a cadeia. Eu não sou mais meu. Na hora que eu falei assim, eu não sou mais meu, eu falei assim, eu falei assim, e os meus filhos, né? Aí na hora que eu falei, eu não sou mais meu, eu falei, Senhor, me perdoa, eu estou errando errado, estou orando errado aqui. Senhor, se eu for para a cadeia, é problema teu. Se os meus filhos passar fome, é problema teu. Sabe por quê, Deus? Porque eu não sou meu, eu sou teu, é tudo teu, o problema é teu, se vira. E foi como uma luz tivesse acendida. A partir daquele momento eu não dei mais importância para aquela situação. E eu comecei a falar para Deus, Deus, o emprego vai ter que correr atrás de mim.
Falei, sabe a Rose, chamava ela de Pintadinha, a Pintadinha? Eu tinha até começado a namorar outra menina, larguei, né? Falei assim, ó, eu não vou atrás. E a Rose vinha atrás de mim, era um milagre muito forte, sabe? Porque ela tinha corrido da igreja, né? Eu falei assim, ela vai ter que vir atrás. Não vou mais atrás de ninguém, não. Querido, no outro dia, a Rose encostou com o Fusca branco lá. Oi, o que você vai fazer hoje à noite? Quase que eu falei que eu estava ocupado, né? Que eu ia ter que ver minha agenda. E de lá para cá, a minha vida mudou. Tudo porque eu parei de dar importância à minha própria vida. E aquilo não foi só um momento, foi uma impressão. Foi algo que Deus imprimiu no meu coração. E de lá para cá, todas as vezes que algo está me ocupando muito, a minha luta é para fazer a mesma entrega. Não dá importância. Por isso que eu ensino muito vocês, não dá importância. Porque enquanto você estiver dando importância a algo, aquilo lá prendeu, vai dirigir tua vida, e você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Só se profeta chegar em você mesmo e falar assim, acorda, mesmo assim você vai ficar pensando, contaram para ele você vai ficar em dúvida ainda. Glória a Deus, vamos ficar em pé? Aleluia. Mas uma das coisas, né, que nós temos que saber é que tudo isso só é possível o Espírito Santo vir dirigir nossa vida porque você crê que Jesus Cristo é seu Senhor, porque Ele é a porta. Ele quer entrar dentro do teu coração. Ele está assim, batendo aí, falando assim, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Você fala, pastor, mas eu deixo. Não, querido. Para você deixar, você tem que confessar teu pecado. João Batista falava assim, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Você tem que confessar teu pecado e pedir ajuda. Aí eu entrarei, cearei com Ele, e Ele comigo. Quer ter comunhão com você. Quando o Espírito Santo entrar dentro de você, né, o apóstolo Paulo fala assim, o Espírito Santo é o Senhor. Quando o Espírito Santo entrar dentro de você, significa que Jesus agora mora em você. E Ele quer que você tire tudo, todas as vozes. Porque aquilo que você dá importância é o Senhor na tua vida. E se você dá importância para Jesus, Ele vai passar a ser o Senhor. E as suas lutas serão as lutas dEle. Você vai pedir para Ele tirar essas preocupações, essas coisas, e Ele vai começar a te dar experiência e falar com você, e vai mudar o teu coração de dentro para fora. Glória a Deus. Sabe, querido, que eu acho legal de Jesus? Jesus, Ele quer fazer tudo isso para morar dentro de nós e nos levar para o céu. Os pregadores, os coaches, eles ensinam técnicas de Jesus, entende? Mas eles não podem entrar dentro de nós. Agora Jesus não, Jesus Ele ensina a técnica dele, tudo para que Ele possa entrar com seu grande amor dentro de nós. Daqui uns dias eu vou morrer, você vai morrer, vai acabar nosso sonho, nosso propósito. Nosso espírito deixa tudo aqui. Para onde tua alma vai? Jesus te ama tanto, querido, que o maior problema que nós temos é a nossa alma, e Ele quer esse problema para Ele. Curado, restaurado, feliz, morando no palácio, junto com Ele. Morar aqui na terra, na hora que nós estiver conhecendo bem Deus mesmo, nós vamos falar assim, morar aqui na terra é uma tortura. Por mais boa que seja a vida aqui, é uma desgraça. Mas morar no céu é a coisa mais maravilhosa que existe.
E para nós ir morar no céu, né, e chegar lá bem, Jesus quer que nós chegamos bem, né? Ele quer te transformar. Diga comigo assim: a minha vida passa a ser dele, e eu só vivo aqui agora para ser um missionário. Um missionário que vai cumprir uma missão, como um soldado em terra estrangeira. Fala assim: eu vou descobrir a minha missão, porque o dia que eu terminar ela, eu vou voltar para casa, e os anjos vão estar me esperando, e Jesus vai estar na frente, de braços abertos, me dizendo: bom trabalho, entra no meu descanso. Alamate candalashui candalabash. Senhor, nós te louvamos, Deus, por essa noite. Tudo que eu quero, Deus, e que sempre falo, Pai, que eu quero uma igreja que todos sejam usados por Ti. Uma igreja, Deus querido, que Hamanishui candalabashui candei. Que os céus estejam abertos, Pai. Que os anjos estejam subindo e descendo, Pai. Que o inimigo não tenha lugar, Pai. É uma igreja que governe, Deus. Imperando o Teu reino, não importa como esteja o reino dos homens, mas o Teu reino esteja imperando sobre todos, Pai, em nome de Jesus. Fazendo até, Pai, daquele que não Te quer, Te servindo, Pai, nessa terra, por causa da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.